Que você possa aplaudir o nome santo do Senhor, fechar os seus olhos, e se você sinta-se à vontade, se não quiser louvar ou bater palma, feche seus olhos e sinta a presença do Senhor nessa noite. Deixou tua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Aplauda bem forte o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da
da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, aleluia. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio. Aleluia. Pegue na mão do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, Ele é santo sobre as nossas vidas. Será que você pode declarar nessa noite? O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor tem algo. O Senhor tem um lugar preparado sobre as nossas vidas. E lá nós vamos adorar ao Senhor dia e noite, como os anjos fazem atualmente, declarando santo, 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 santo. Aleluia. Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, o Senhor, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Oh, aleluia. E ali haviam anjos ao redor, cada um com 6 asas. A palavra de Deus diz que algumas asas cobriam ali o seu rosto, outras cobriam seus pés, e outras declaravam que Ele era santo, que o Senhor era santo, santo, santo. Ali declaravam os anjos: santo, santo, santo é o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, declarando que o Senhor é santo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. E é isso que nós devemos mostrar para o mundo, que nós declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. E através da nossa adoração, o Senhor vem e move céus e terra sobre as nossas vidas. É isso que nós devemos crer e acreditar, que o Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Então declare nessa noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, mais uma vez, santo, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E os céus vão se abrir, aleluia. Creia nessa noite, o Senhor vai derramar sobre você, sobre a sua vida, as bênçãos sem medidas. O Senhor vai derramar sobre o seu lar a libertação. O Senhor vai derramar sobre você, sobre o seu lar, a sua família, a cura, em nome de Jesus. Porque nós estamos nessa noite adorando o Senhor. Irmãos, e não é somente agora, e não é somente essa noite, esse momento, essas poucas horas que estaremos aqui, mas quando nós declaramos que o Senhor é santo, de manhã, à tarde, à noite, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, e quando acordamos, nós agradecemos a Deus e o adoramos e declaramos santo. O Senhor estende a poderosa mão dele e nos abençoa. Os céus começam a se abrir, toda terra se dobrou a ti. glória a Deus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia.
mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Creia nisso, amados, creia nisso. Glória a Deus. E aplauda bem forte ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu também nessa hora eu gostaria de trazer algo da parte do Senhor. Fomos ministrados pelo Senhor desde o começo, desde a abertura desse culto. Nós já sentimos algo da parte de Deus, mas eu gostaria de trazer uma palavra falada da parte do Senhor ao teu coração. Livro do evangelista João, Evangelho de João, no capítulo de número 4. Nós estaremos falando um pouco a respeito de família nessa noite. João capítulo 4. E depois que você encontrar o capítulo 4, você, por favor, procura o versículo de número 10, que é onde a princípio nós estaremos lendo nessa noite, no nome do Senhor. João capítulo 4, verso de número 10. Pode ficar sentadinho mesmo no seu lugar. Você encontrou João capítulo 4, verso 10? Se você não encontrou, você pode estar lendo aqui juntamente com a gente no telão, tá bom? Em nome de Jesus. Mas está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Eu vou ler mais uma vez para que essa palavra fique gravada em nosso coração. Está escrito assim, João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu. Eu queria que você repetisse, pode ser? Amém? Pode ser? Está escrito assim, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia, que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao nosso coração no nome de Jesus Cristo. Queridos, eu gosto muito de falar a respeito desse assunto no particular. Eu gosto muito quando o Senhor, de inúmeras passagens, mas principalmente nessa passagem, quando o Senhor, Ele vai tratar com essa pessoa, com essa mulher, assim como Ele trata com a vida daquele que realmente Ele tem um propósito, e de repente você pode perguntar assim: pastor, como é que eu faço para saber se Deus tem um propósito na minha vida? Simples, todas as pessoas que vêm ao mundo, Deus tem um plano e tem um propósito. O homem ele pode até futuramente se desviar do propósito de Deus, mas se Deus permitiu que ele viesse à vida, significa que Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a vida dele. Amém, querido? Então não deixe o plano, o projeto e o propósito de Deus se desviar por uma opção nossa, mas deixe ele se cumprir, receba daquilo que vem da parte de Deus, no nome de Jesus. Então, querido, fala aqui a respeito dessa mulher, uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria. Samaria, se você olhar no Antigo Testamento, eles tinham um problema muito sério com os judeus, por questões políticas, mas principalmente por questões religiosas. Os samaritanos eram pessoas que viviam entre os judeus, porém, eles adoravam seus ídolos, e os judeus, eles rejeitavam, amando de Deus, a respeito desse tipo de adoração. Então, eles sempre tiveram conflito, e até mesmo a gente estava comentando, acredito que na quarta-feira, né, o fato de terem chamado Jesus de samaritano, ele pegou e contou a parábola do bom samaritano, né? Mas ele tinha um propósito, querido, ele tinha um plano com essa mulher. E quando eu olho para a passagem, querido, dessa mulher samaritana, eu encontro, querido, Jesus procurando valores perdidos, irmãos. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas muitas vezes nós desconhecemos realmente o quanto vale tudo isso. Nós não temos dimensão, né? O livro de Salmos diz que se juntarmos o dinheiro do mundo todo, não é capaz de pagar um pecado só das nossas vidas. Ou seja,
significa que temos um valor muito grande, porque Jesus derramou o sangue dele em resgate de cada um de nós. Então, querido, não se desvalorize, não deixe as pessoas desvalorizarem você, mas você tem um valor, como nós normalmente cantamos, porque o Espírito Santo é prova disso e ele se move na tua vida, amém, querido? Glória a Deus. Então, diz assim, versículo 1 do capítulo 4 de João: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Fala assim comigo: necessidade de Deus. Agora você imagine, por exemplo, alguém dizer que Deus ele tem uma necessidade não pelo Senhor, ele ter necessidade em si, mas o Senhor ele tem um propósito, e ele conhecer as nossas próprias necessidades, porque Deus ele não age simplesmente, querido, de qualquer forma sem propósito, mas Deus ele age diretamente nas nossas necessidades. Se você, por exemplo, parar para você analisar, quando Jesus está falando a respeito do fato de Ele estar suprindo as nossas necessidades, suprindo, cuidando das nossas vidas, Ele dá exemplo dos pássaros, que o Senhor cuida e nenhum os lírios, por exemplo, os pássaros não plantam, não colhem, e eles constantemente estão celebrando e não tem falta de nada. Os lírios do campo são revestidos, e nem Salomão na sua beleza, no seu esplendor, se vestiu como qualquer um deles. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor sempre supre as necessidades, o Senhor trabalha sempre em necessidade. Existem coisas na nossa vida que são opção, como eu estava comentando, eu creio que na sexta-feira, mas existem coisas na nossa vida, querido, que são necessidades, não dá para abrir mão. Existem coisas na nossa vida, querido, que é questão de sobrevivência. Existem coisas que é questão de vida ou morte, e Jesus, querido, era necessário, ele tinha que passar por Samaria, e foi a uma cidade, querido, chamada Samaria, uma cidade de Sicar, que fica junto à herdade de Jacó, ali próximo ao poço de Jacó, onde ele tinha dado a José. Ou seja, as pessoas, querido, antigamente, elas guardavam muito a respeito dessa questão histórica, eles valorizavam muito isso. Se você vê normalmente nos estudos bíblicos, eu sempre comento a respeito disso, quando os judeus aqui, quando os israelitas, eles vão falar alguma coisa a respeito do evangelho, eles citam as pessoas do passado, cita Abraão, cita Isaac, cita Jacó, cita Elias, e fala a respeito dos patriarcas, e tanto, eles valorizam tudo isso, ao mando de Deus, porque Deus disse que eles precisavam trazer essa história, e passar essa história dos pais para os filhos. Por que passar essa história dos pais para os filhos? Porque as coisas importantes, irmãos, nós valorizamos, e Deus nos manda valorizar. Então, quando se fala a respeito de uma história de libertação, que Deus foi aquele que libertou com mão forte o povo da escravidão, então isso é necessário lembrar. Como, por exemplo, lembrar o dia que nós somos libertos da escravidão do mundo lá fora. Lembrar, querido, não sei se você se lembra o dia que você se batizou. Você se lembra o dia que você se batizou? Então, talvez exatamente a data e hora, talvez não, mas você lembra pelo menos o momento que você se batizou. Eu me batizei, querido, eu entrei nas águas do batismo aqui, na chácara, aqui próximo do Horto Florestal, mas estava um frio que Senhor da glória, saí das águas batendo o queixo e o negócio não parava, engatou aqui, tremeu, sabe? Batizei junto com a minha esposa, no mesmo dia, no mesmo momento que minha esposa, ela na fila da frente, assim, ela na frente e meio atrás. Nos batizamos juntos, embora ela já conhecesse meio assim o evangelho, mas nós nos batizamos. Ela me evangelizou, nós batizamos juntos, querida, mesmo momento ali. Mas assim, um pastor muito amigo nosso, né? E nós aprendemos a amar ele. Ele nos batizou, ele cuidou de nós o tempo todo, mesmo depois não estando ali caminhando diretamente junto, nós recebíamos o cuidado dele, éramos discipulados por ele, homem de Deus. Mas, querido, isso é necessidade, irmãos. Nós temos cuidar desses valores, sabe? E Jesus, querido, a palavra do Senhor que diz que estava ali, próximo da fonte de Jacó, e eles valorizavam muito essa questão de Jacó. Jacó, querido, com o tempo, houve uma mudança depois daquela luta contra o anjo no vale de Jaboque. Você talvez conheça a história, talvez não, e Deus mudou o nome dele para Israel, vencedor. Deus lutou com Deus, e enfim, Deus deu a vitória para ele. Disso veio até então o nome de Israel, porque até então, não é escola bíblica isso aqui, mas Israel teve vários nomes. Tem até uma canção do Oficina G3 que fala a respeito de Salém. Ao Senhor Jesus, adoração, fala a respeito do rei de Salém.
Um dos nomes de Israel era Salém, cidade dos Jebus, Ariel, vários nomes, mas o nome que, sabe, gravou mesmo e ficou cravado até os dias de hoje é Israel, mas por causa de Jacó, ou seja, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ou seja, mas era um homem aparentemente meio que transtornado, mas Deus mudou a história dele porque ele quis mudança, amém, irmãos? Assim, quando nós queremos mudança, realmente, querido, Deus é capaz de mudar a história da nossa vida. Mas quando o homem ele realmente reconhece, ele vai até Deus, como foi o caso de Jacó. Ele foi até Deus e disse: Deus, se o Senhor me livrar, Senhor, na volta da minha casa, porque o irmão dele estava perseguindo ele ali diretamente para matar, para tirar a própria vida, e ele fez um voto com Deus. Querido, se você tem uma coisa emperrada literalmente na sua vida, faça um voto com Deus, e não esquece de cumprir, tá? Mas ele disse para Deus: Deus, se o Senhor me levar em paz e segurança para o meu lar, se o Senhor guardar na minha viagem, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e me levar em segurança de tudo que vier às minhas mãos, eu te darei o dízimo. Ele fez esse voto com Deus. Deus abençoou ele até em terra estranha, e Deus deu vitória para ele. Por onde ele passou, Deus deu vitória para ele nos momentos que mais se imaginava, querido. E aí, essa fonte é chamada de fonte de Jacó, e você lendo a história, você vai ver a maneira com que eles honravam Jacó, com que eles entendiam quem que era Jacó. E essa mulher, ela estava ali nessa fonte, e Jesus, pois cansado, ele sentou ali, aliás, à beira do caminho, e essa mulher, ela chegou na hora sexta, irmãos, é um momento, sabe aquele momento do sol estridente, o momento que o sol vem, no Paraná a gente falava assim, no Paraná, o sol está arrebentando mamona, sabe? A gente chamava assim no Paraná, sol quente, irmãos, sol quente, sol estridente. Assim, exatamente nessa hora, irmãos, ela ia buscar água todos os dias. Você sabe por que ela ia buscar água todos os dias, exatamente nessa hora, irmãos? Para que ela, de preferência, não encontrasse ninguém, nem na sua ida e nem na sua volta. Você sabe por quê, irmãos? Porque ela tinha vergonha de si mesmo, da sua própria vida e exatamente de quem ela era. Ela olhava para si mesma, para a sua vida, para a sua condição, querido. Ela própria se menosprezava, ela própria se desvalorizava por as coisas muitas vezes não dá certo na vida dela. E muitas pessoas nós entendemos que é exatamente assim, se enxerga exatamente dessa forma, quando se olha para o espelho, aliás, o espelho da vida, né? Mas essa mulher, ela se desvalorizava, então ela fazia questão de não encontrar com ninguém. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos encontrar com ninguém. Já aconteceu isso na sua vida? Você fala assim: não quer encontrar com ninguém hoje, quero falar com ninguém hoje. Já aconteceu isso com você? Ou será que foi só com essa mulher? Quantas vezes perguntam para nós: e aí, Paulo, está tudo bem? Quando você não quer responder, ou quando você quer, por exemplo, botar um ponto final na conversa, não quero papo, não quero... Você fala: está tudo bem. Mas está tudo certo, não está sem um problema, não está assim, não, está perfeito. Aí a pessoa já recebe um balde de água fria, ou você já encerra a conversa por ali mesmo. Então significa que um está tudo bem, não significa exatamente que está tudo bem. Pode ser que esteja tudo bem, pode ser que as pessoas não queiram realmente abrir o coração por um motivo ou outro, talvez aquilo constrange. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que constrangem, irmãos. Principalmente aquilo que nós chamamos, baseado naquilo que Paulo diz, de espinho na carne. Espinho na carne. E eu louvo a Deus pela bondade, pela infinita sabedoria de Deus, que Ele sempre nos dá um espinho na carne, irmãos. Espinho na carne. Eu não sei qual é o teu, não sei o que tipo de limitação que você tem, não sei com que você luta constantemente, mas quase sempre você não consegue vencer. Mas Paulo diz que é como que o mensageiro de Satanás que vem esbofetear ele, porque aquilo envergonhava muito ele, mostrava a fragilidade dele. Mas todos nós na nossa vida, irmãos, temos uma fraqueza, temos um espinho na carne, que você nunca vai conseguir encontrar, chegar à estatura de varão perfeito, por causa desse espinho na carne. Toda vez que você chega diante de Deus, aquilo é um terror, aquilo parece que te joga no chão, e como quem diz assim: será que eu mereço chegar diante do Senhor por essa causa? Por isso que eu não consigo mudar na minha vida, não consigo tirar, já tentei várias vezes. Mas não se entristeça por isso, não precisa criar um terror dentro de você mesmo por isso, irmãos. Todos nós temos uma limitação,
Todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos um espinho na carne. Se nós fôssemos perfeitos, irmãos, cada vez que nós buscássemos o Senhor, eu acredito que raramente todos nós, na maioria, não estaríamos aqui. Mas se nós estamos aqui é porque muitas vezes nós lutamos e nem sempre conseguimos vencer, e isso nos mostra que nós temos necessidade de Deus, amém, irmãos? Todos nós temos necessidade de Deus nas nossas vidas, seja para as lutas poucas, irmãos, ou seja para as batalhas grandes, mas todos nós temos necessidade de Deus. É que tem coisa que a gente não consegue vencer, irmãos. Tem coisa que nós lutamos, mas parece que aquilo constrange nós, cada vez que nós damos de frente com aquele assunto, e bate uma fraqueza, você fala: Deus, por que o Senhor não tira isso de mim? Eu estou pedindo para o Senhor. Ora, Jesus também pediu para que Deus pudesse, na medida do possível, livrar ele da cruz. A resposta de Deus foi: não, para o Filho amado, o qual ele disse que tinha prazer. E não é porque nós recebemos o não de Deus, que Deus deixa de ter prazer em nós, querido, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E não é porque, por exemplo, alguma coisa que não agrada a nós acontece, que Deus deixa de ter prazer em nós. Vemos homens da Bíblia errando, falhando, tropeçando, não deixaram de ser amigo de Deus, não deixaram de ser segundo o coração de Deus, não deixaram de ter intimidade com Deus, e tanta intimidade a ponto de dizer, nem usar o nome de Deus, mas uma ligação tão grande, que nem usou o nome de Deus para que fogo descesse do céu, mas disse assim: conforme a minha palavra. Elias, ele nem usa sequer o nome de Deus, é uma aliança tão forte, querido. Ele conhecia plenamente a vontade de Deus. No momento da chuva, conforme a minha palavra, não vai chover, conforme a palavra de Elias. Mas a palavra de Elias e a de Deus era uma só. Eles estavam entrelaçados, estavam ligados. Elias sabia exatamente qual era a vontade do Pai. Então, querido, mas muitos momentos da nossa vida, mas Elias também tinha um espinho na carne. Depois de ter matado profetas, depois de ter tido tantas vitórias, queimado batalhões ali de soldados, uma mulher disse: olha, amanhã o teu pescoço não vai estar em cima da tua cabeça. Ele olhou para dentro de si, disse: eu conheço essa mulher, ela é bem perversa, já matou tantos profetas, ou seja, e foi se esconder na caverna. Ou seja, o espinho na carne, aquele momento de fragilidade, querido, que quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, e muitas vezes não encontramos força, sabe? A gente muitas vezes tenta buscar em nós mesmos e não encontra. Sabe por quê, querido? Porque todas as coisas que nós precisamos estão escondidas em Cristo Jesus. Quando realmente encontramos Ele, nós nos sentimos fortes. Por isso que a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. E o Senhor nos chama muitas vezes por lugares fracos, irmãos, por lugares onde muitas vezes nos sentimos frágeis, para que Ele se manifeste na nossa vida. Mas como assim? Deus quer que eu me sinta fraco? Meu filho está crescendo, o cara está falando mais grosso que eu. Pai. Eu falei: que isso, mano? Mas assim, está quase com bigode já. Mas enfim, querido, a questão é que eu tenho dificuldade de ver ele assim, um sujeito independente, pelo carinho que eu tenho por ele, pelo amor que eu tenho por ele. E eu acho muito interessante, eu gosto muito de ele, quando ele diz assim: pai, eu estou precisando de algo, você pode me ajudar? Eu falo: claro que eu posso, vamos lá. O que você quer? O paizão vai lá com você, e a gente vai junto, faz as coisas juntos. Hoje estávamos aqui mexendo nas coisas juntos, e o paizão está aqui com você, sabe, o prazer, irmãos, porque nós entendemos que o nosso filho tem uma fragilidade, e nós vamos ajudá-lo. O prazer do pai é sempre ajudar os filhos, amém, querido? Quantos filhos do papai nós temos aqui nessa noite? Amém, querido? Pode ter certeza que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos estão agravados, para que Ele não possa estender a sua mão poderosa sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, amém? E Jesus, querido, passando por esse lugar, sentou ali na beira do poço, porque ele sabia que alguém se chegaria ali. Então Jesus, ele tem ali sua estratégia. Aquela mulher chegando naquele lugar, querido, houve uma conversa ali entre Jesus e a mulher. Jesus pediu água para ela, e houve sabe aqueles problemas não resolvidos entre judeus e samaritanos? Você não pode conversar comigo, 2 motivos: você é judeu e eu sou samaritano. Então Jesus, ele mostrou que algo muito mais importante precisava ser resolvido ali, do que conflitos entre judeus e samaritanos. Ela precisava resolver algo que estava dentro dela. Nossos conflitos interiores, querido, são muitas vezes, eles não são enxergados, não são vistos,
Mas é isso que muitas vezes derruba muitas pessoas, e às vezes as pessoas elas não percebem. É por isso que nós precisamos nos conhecer, para saber quais são os nossos limites, e saber dos momentos que nós precisamos realmente de ajuda. Amém, querido? Você já conversou com você mesmo? Já conversou com você mesmo? Você pode ser louco conversar com você mesmo. O salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele conversando consigo mesmo, com a sua alma, com seus sentimentos, a respeito de uma perturbação ali diante dos seus inimigos. Ou seja, nós precisamos nos conhecer e saber realmente até onde nós vamos. Eu sempre digo, se nós sabemos que nós não temos capacidade ou estrutura para chegar a determinado lugar, é melhor dizer não, não quero ir, do que nós irmos até algum lugar e nós cairmos pelo caminho. É preferível dizer, não, eu não vou, não é para mim, não tenho estrutura, não tenho condição, vou me fortalecer, aí eu pego esse caminho e eu vou nessa direção. Mas caso contrário, mas essa mulher, querido, procurou o momento que as pessoas não estariam ali, e ela se deu de certa forma muito bem, não vou dizer mal, mas se deu muito bem, porque ela encontrou um ser naquele lugar, e o único ser, a única pessoa que poderia resolver o problema da vida dela. Se os samaritanos fizessem paz com os judeus, para ela não ia acrescentar nenhum, nem dois, nem nada. Se, querido, ela tivesse liberdade de conversar com eles abertamente, também não poderia resolver absolutamente nada. Assim como foi colocado muito bem pelo Davi, querido, nessa noite, você pode ter certeza que por mais que nós tenhamos amigos, e esses amigos sejam chegados, sejam íntimos, eles não vão estar conosco 24 horas, e alguma coisa na vida, querido, que nós passarmos, eles não vão poder fazer absolutamente nada. Mas Jesus está conosco todos os momentos, amém, querido? Você acredita que Jesus está com você todos os momentos? Querido, e você pode clamar, você pode invocar, você pode buscar, sempre Ele vai ter tempo para você, sempre Ele vai estar à disposição tua, querido. O Senhor, Ele, dos mais altos céus, Ele inclina os seus ouvidos sobre a terra, como diz o livro de Salmos, ou seja, Ele se inclina a ouvir o clamor, a oração, ou seja, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, está sentado no trono de glória, no trono de majestade, na sua importância, Ele é conhecido no mundo inteiro, porque fez tudo e todos se inclinar para a sua criatura, para ouvir como quem diz assim: o que você está precisando, filho? O que você está querendo? Você entendeu, querido, o grau de importância de Deus ter nos feito? E se alguém algum dia dizer para você que você não tem valor algum, você pode dizer para a pessoa, querido, eu posso até ouvir essa informação, mas ela é desconhecida do meu espírito, da minha alma, e pede para a pessoa se atualizar, querido, porque pode ter certeza que quem põe valor em você não é simplesmente uma pessoa ou outra, de maneira nenhuma, que não tem conhecimento, mas a única pessoa que pode pôr valor em você é exatamente aquele que te criou, aquele que te formou, e é o nosso Deus, e Ele diz que você tem valor, amém, amado? E Jesus, quando Ele está aqui, querido, ao encontro dessa mulher, eu chamo sempre de Jesus estar buscando valores perdidos. Porque quando nós olhamos para a parábola, por exemplo, da dracma, a mulher, quando ela perde uma moeda, ela fica doida dentro de casa. Ela caça, vasculha, levanta tudo, ergue tudo, chama você para ajudar. É assim que acontece, não? Não é nem dracma às vezes, mas alguma coisa que some dentro de casa, a mulher faz assim, né? Chama a mulher, chama o marido, chama os filhos, chama todo mundo. Ajuda eu procurar tal coisa e não ajuda para ver, né? Fica falando, né? Ajuda a procurar as coisas e ajuda, e tira tudo do lugar. Já olhei aqui, mas olha de novo, vai ver que está aí, né? Mas a dracma, querida, é exatamente isso. Ela vai procurar os valores, porém, essa mulher tinha valores perdidos, mas ela não foi procurar. Muito pelo contrário, ela estava se escondendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um Deus perdoador, nós temos um Deus salvador, nós temos um Deus que pode fazer muitas coisas na nossa vida, mas muitas vezes nós, por nós mesmos, nos escondemos de Deus. Pastor, mas não pode ser. Bom, isso é tão antigo quanto a criação da humanidade. Quando o homem errou, irmãos, isso aí vem, ó. Quando o homem errou, irmãos, e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você sabe qual a primeira coisa que ele fez? Vou esperar Deus passar aqui. Ele passa aqui todo final de tarde, eu vou esperar Deus passar aqui e conversar com ele. Não, o homem, ele se escondeu. E Deus, né? Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu estou aqui, mas o que você está fazendo escondido? Senhor, eu tive medo porque eu ouvi os seus passos no jardim e eu me escondi. Ou seja, se escondeu, mas Deus não queria que ele se escondesse, Deus queria que ele se apresentasse para consertar todas as coisas. Deus não queria ver essa mulher, Jesus não queria, querido, ver essa mulher na toca
dos seus problemas, na toca das adversidades, e sendo vencida por tudo isso. Mas Jesus queria resolver essa causa de uma vez por todas, e dizer que vai muito mais além, querido, de Jerusalém, de Judéia, Jerusalém, Samaria. Jesus vai muito mais além disso. Jesus queria pregar para toda aquela nação, mas também dizer que Jesus é um Deus de todas as nações, todas as línguas, todas as raças, todas as tribos, todas as cores. Para Jesus, querido, não há acepção de pessoas de forma nenhuma, muito pelo contrário. As portas do reino dos céus estão abertas para todas as pessoas, desde que a pessoa ela queira entrar. E querido, essa mulher se chegou diante de Jesus, e Jesus disse assim, entre uma conversa e outra, não quero prolongar muito, Jesus falou assim para ela, vai chamar teu marido, vamos direto ao assunto, já que não vai falar mesmo, vai chamar teu marido, né? Entra na mente do coração, né? Vai chamar teu marido. Não, eu não tenho marido. Ele falou assim, pois é, você não tem marido, então eu vou um pouco mais além, você teve meia dúzia de marido, e esse que você tem não é teu marido. Ele não estava assim falando simplesmente para expor ela, mas estava dizendo assim, problemas, mulher, todo mundo tem, e não é porque você tem um problema que você não consegue resolver, você vai entrar dentro de um buraco, e se esconder de tudo e de todos. Mas existe um Deus que vai muito além de um divórcio, existe um Deus que vai muito além de uma dificuldade, de uma porta fechada, um Deus que vai muito além de um trauma do passado, de algo que a pessoa não consegue suportar. Existe um Deus que vai muito além de tudo isso, sabe? Jesus estava tratando ali com ela como quem diz assim, os homens têm preconceitos, talvez nem na sinagoga, talvez ela poderia entrar, porque os samaritanos também tinham as suas sinagogas, mas a vida dela, o pecado dela, o erro dela, deixava ela do lado de fora. Mas Deus não disse isso de forma nenhuma, ou seja, mas muitas vezes nós próprios ficamos do lado de fora, quando o próprio Deus nos convida para entrar. Às vezes a pessoa, querida, ela chega diante de Deus, ela tem medo, ela tem trauma, vergonha de orar a Deus, por uma adversidade, por uma vida que ela leva, e ela luta contra aquilo, mas ela tem dificuldade, por causa da vida, ela se esconde, muitas vezes. Vou participar da ceia, mas minha vida, olha como é que está a minha vida, querido. Ceia é fortalecimento para nós, é remédio para cada um de nós. Deus me perdoa, Senhor, o Senhor conhece meu coração, querido, participa desse corpo, participa do corpo, bebe de sangue de Jesus, vai se fortalecendo na presença dEle, querido, vai se fortalecendo, vai buscando aquilo que Deus tem para você, e que é alimento para você, para servir para a tua caminhada. Nós precisamos nos alimentar, querido, para a nossa caminhada, e o alimento muito mais do que o arroz e feijão que está nos esperando depois do culto, querido, muito mais que isso, nós precisamos do alimento de Deus. Só aquilo que Deus nos dá pode nos fazer, querido, caminhar até o lugar que nós precisamos chegar. No momento de escassez de Elias, de dificuldade, de onde ele muitas vezes estava ali se escondendo, Deus dizendo assim para ele, olha, vai para tal lugar, agora você vai para a beira do rio, e para o momento de caminhada mesmo, Deus disse assim para ele, agora mandou o anjo dar pão e água para ele, e disse assim para ele, olha, vai, come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Ele andou 40 dias e andou 40 noites com pão, com o alimento que Deus deu para ele, exatamente naquele momento, com o alimento, o sustento de Deus, ou seja, 40 dias, irmãos, 40 noites, com comida, com alimento que Deus deu, 40 dias, 40 noites, o mesmo tempo que Moisés ficou no monte, 40 dias e 40 noites sendo alimentados, e por 2 vezes, e que Jesus ficou sendo ali no processo de jejum, 40 dias e 40 noites, ou seja, quem é que sustenta o homem com nada aparentemente, irmãos? Nós sempre falamos a respeito do jejum, né? Quando a pessoa ela abre mão, ela se abstém daquilo que existe aqui na terra e começa a se alimentar das coisas que são do céu, onde o próprio Deus sustenta tudo isso, sabe? Para que ela possa entrar numa outra dimensão, ela se desliga um pouco dessa vida terrena, ela começa a entrar numa outra dimensão, para que Deus possa realmente fazer algo, para que ela possa ter força, ela possa realmente ir além, quebrar muitas cadeias que muitas vezes prendem. E até mesmo no mundo espiritual, a gente vai estar estudando sobre batalha espiritual, mas é o pastor Tiago, mas existem espíritos malignos que agem, irmãos, e não basta dizer sai em nome de Jesus não, irmãos, pastor, mas Jesus, sim, querido, existe muitas vezes uma preparação, né? Existem classificações de espíritos malignos que ele vai rir de você e vai dizer, não, assim não. Jesus falou a respeito disso, de uma classe de demônios que só saem com jejum e com oração.
É preciso estar ali no altar. Alguns sim, esses aí que não tem o que fazer, atormenta a vida de um para cima e para baixo, sim. Mas existem classificações de demônios que, sabe, querido, precisa entrar realmente no mundo espiritual, na atmosfera espiritual e mostrar o lugar dele, mas com a ajuda da parte de Deus, porque simplesmente no momento comum da vida do cristão não tem condição. E Jesus, querido, disse assim para ela: vai e chama o teu marido. Mas Jesus é como que se tivesse tocado ali lá na ferida dessa mulher, sabe? E quando ela disse para Jesus que não tinha marido, Jesus falou a respeito da dificuldade, da necessidade dela. Eu imagino que o mundo dela desabando, sabe? É como se Jesus estivesse dizendo para aquele homem da mão atrofiada, da mão ressequida, dizendo assim: olha, você vem para o meio e você mostra a tua mão. Pô, mostrar a minha vergonha? É como se, por exemplo, aquilo que a mulher, exatamente naquilo que ela erra, Jesus dizia: olha, diga para mim tudo que está errado na tua vida. Você já chegou a conversar com alguém sobre tudo que está errado na sua vida? Você chegou a conversar com alguém? Você tem algum amigo assim? Eu tenho quase certeza que não, e nem é revelação, mas eu sei que dentro do ser humano, ele tem essa dificuldade de expor realmente, mesmo sendo por um amigo muito chegado. Na maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade. Eu chamo de um buraco negro, onde até a pessoa tem medo de entrar. Eu nem quero falar sobre esse assunto, pastor, vamos mudar de assunto. Nem fale nesse assunto, sabe? Não, mas nós vamos consertar. Eu sei, mas eu não quero nem falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre outra coisa? Vamos. Exatamente, eu posso chamar isso aqui de um buraco negro, lugar onde nem a mulher queria entrar, sabe? Mas quando Jesus, querido, chegou e ofereceu água viva para ela, sabe? E ela aceitou realmente esse tratamento da parte do Senhor Jesus. É como se todas aqueles traumas da vida dela tivessem caído por terra. É como se todas aquelas barreiras, ela diante de Deus, tivessem caído por terra. Sabe por quê, querido? Porque chegou a restauração, porque chegou a transformação na vida dela. Mas ela precisou entender, querido, que a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar diante do Senhor, mesmo que isso seja um terror para cada um de nós, irmãos, terror para cada um de nós, porque o Senhor, Ele conhece toda a nossa vida. Até mesmo nos momentos que nós estamos bem ou não, o Senhor, Ele conhece toda a trajetória das nossas vidas, irmãos. Nos momentos mais vergonhosos, ainda assim, o Senhor conhece todos os momentos da nossa vida, todos os momentos. Aqui eles começam a falar um pouco a respeito de adoração, de um monte onde eles adoravam. Jesus disse: isso é tão indiferente, mulher, isso é tão indiferente, se adora no monte A, no monte B, no monte C, isso é tão indiferente, sabe? Existe algo muito mais importante do que a adoração no monte, mas aquela adoração que ela é feita em espírito e em verdade, aquela adoração, querido, que ela sai do nosso coração, e antes de sair da nossa boca, ela sai do nosso coração, e ela toca no coração de Deus. Aquela adoração que quando nós, o louvor é simplesmente uma expressão de adoração, mas aquela adoração que quando nós abrimos a nossa boca, nós realmente sentimos o impacto da parte de Deus, nós entendemos que Deus, Ele realmente queria isso, e que Deus realmente recebeu, porque Ele manda a resposta de volta para baixo, para a terra, sabe? Mas isso não depende, não estou fazendo apologia ao eu, apologia ao pecado, às coisas incorretas de maneira nenhuma. Eu estou dizendo a um Deus que muito mais do que borracha, querido, existe um Deus todo-poderoso, e Ele apaga os nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Sabe por quê? Cada vez que nós chegarmos diante do Senhor Jesus, por esse novo e vivo caminho, nós podemos chegar com autoridade. Amém, irmãos? Chegar com autoridade. Chegar, querido, conversando de filho para pai, e você possa dizer realmente qual a tua necessidade diante do Pai. Você possa abrir realmente teu coração diante do Pai, porque o Pai, Ele conhece as fragilidades do filho, e Ele sabe exatamente o que precisa cada filho, exatamente qual a necessidade que cada filho tem, e exatamente como cada filho age, qual é a fraqueza de cada filho, qual o ponto forte de cada filho. Ele conhece exatamente, Ele com certeza, Ele tem para nos tratar, e como tem para nos tratar. Esse é o nosso Deus, tá bom, querido? E às vezes, irmãos, o espinho na carne chega a ser o nosso trabalho, às vezes chega a ser algo assim relacionado à nossa saúde. A vida de Paulo se discute, alguns outros com relação à saúde, enfim, mas alguns têm espinho na carne com relação à família, outros nos seus vícios, que às vezes luta constantemente e quase nem sempre tem um bom resultado. Outros, querido, sabe, no seu relacionamento conjugal. Enfim, querido, todos nós temos circunstâncias, todos nós temos, querido, condição de dizer: Senhor, eu não te mereço,
Todos nós temos condição de dizer, assim como Pedro, quando Jesus apareceu na beira da praia, de dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Todos nós estamos na mesma condição, porque todos nós temos o espinho na carne, temos um problema que não conseguimos resolver, e nós achamos que isso muitas vezes nos afasta de Deus. Por isso que algumas coisas da nossa vida não dão certo, sabe? Muitas coisas da nossa vida não dão certo, não por causa de Deus, ou porque Ele nos rejeitou, ou porque Ele disse não para nós, ou ajusta primeiro, depois você vem. Nem sempre, irmãos. Muitas coisas não dão certo porque nós começamos a plantar errado. E muitas vezes, uma pastora amiga nossa, ela sempre dizia: olha, por lugar onde você vai andando, presta atenção naquilo que você está semeando, porque pode ser que você venha voltar pelo mesmo caminho. Então é o que você vai colher. Muitas vezes exatamente isso, semeadura, não tem nada, querido, a ver com Deus. O amor de Deus, ele é estendido a todas as pessoas. A misericórdia de Jesus Cristo, querido, é para todo aquele que um dia entrega a vida para Ele. Agora, se as coisas continuam dando certas ou não, querido, nós precisamos realmente nos achegar diante do Senhor, orar, clamar, colocar as nossas vidas diante dEle. Nós queremos que Jesus é maravilhoso e Ele pode nos abençoar, amém, irmãos? Abençoar a nossa vida, a nossa família. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Nós estaremos orando, apresentando nossas famílias diante do Senhor. Eu pedi para mim que a minha família esteja aqui à frente, a pastora, o Paulo Vitor, a Ana Paula. Eu pedi para que eles estejam, amém, eu pedi para que eles estejam aqui na frente. Nós estaremos orando pelas famílias. Daqui a pouco nós estaremos apresentando cada pedido desse de oração, e também a família alvo de oração. Essa família, esse bem que Deus deu para nós. Eu vou contar um segredo para você. Ela não gosta muito que eu chame ela aqui não, mas é ela que eu tenho, ela que Deus me deu. E ela vai ter que me suportar até que a morte nos separe. É bastante tempo. E é assim que nós vamos caminhar. Sabe, irmãos, essa família abençoada que Deus colocou do nosso lado. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pelos meus filhos preciosos. Desejo do nosso coração, sonho nosso. Eu sempre faço questão de dizer, e sempre quando nós vamos em lugares diferentes, nós falamos sobre isso, né, irmãos? Nós não tínhamos família, nem isso tínhamos, nem condição de ter uma família. E Deus nos deu uma família, Deus Filho. Mas tudo que você vai pedir para Deus, você pede com propósito, tá? Não pede por pedir, não. Quando nós pedimos para Deus, o que nós dizíamos? Pai, nós não queremos simplesmente filhos, como todas as pessoas têm filho, e só mais um no mundo. Nós não queremos para isso. Nós queremos filhos para o altar, para te servir. É para isso que nós queremos nossos filhos. Independente se seja menino ou menina, Deus, nós queremos filhos para o teu altar, para o teu louvor e para a tua glória. E Deus deu um menino e uma menina. Eu louvo a Deus por esses dois abençoados que são. Amo muito eles. E eu falei que em casa a mulher cuida de 3 crianças. Eu sou a que mais dá trabalho, mas eu amo muito a minha família. Eu quero preservar muito isso e carregar isso até o fim da minha vida. Tá bom, querido? Amém? Fecha seus olhos. Queria que você apresentasse sua família diante do Senhor. Você chegue próximo a ela. Não sei se você está próximo à sua família. E se você estiver sozinho, chega próximo a alguém. Se você vê alguém sozinho, chega perto dessa pessoa, em nome de Jesus, tá bom, querido? Chega perto dessa pessoa que você vê que está sozinho. E nós vamos apresentar, querido, nossas famílias diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não mostrar os problemas, sabe, irmãos? Aquele que ficou lá em casa aí não vale nada. Não, irmãos, não. Irmãos, abençoar nossa família, abençoar as pessoas que têm dificuldade de se relacionar conosco e nós com eles, tá bom? E quebrar toda separação, todo jugo, tudo aquilo que é de errado, quebrar em nome de Jesus, para que o Senhor ele venha com a atuação, com o teu mover, amém, amado? Então fecha seus olhos e oremos, apresentemos esse momento diante do Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano e Santo, eu quero, Deus, mais uma vez, Senhor, te louvar. Eu quero, Deus, mais uma vez, Senhor, te glorificar, Deus, apresentando, Pai, diante do Senhor nessa hora, Deus, a minha família, Senhor, apresentando, Senhor, a vida da pastora, apresentando, Pai, a vida do Paulo Vitor, apresentando, Pai Santo, a vida da Ana Paula, Deus, sempre declarando, Deus, que o Senhor, Deus, coloque sobre nós o teu escudo, a tua proteção, o Senhor coloque, Deus, sempre diante de nós, Pai, a sua mão, o seu cuidado, o seu agir, o seu mover, sempre, Senhor, incline nossos corações, Deus, para a tua presença, entendendo que nós temos nossos valores, mas o Senhor,
Senhor é o valor maior, o nosso bem maior. Nós queremos, Deus, carregar, Deus, esse valor que o Senhor nos deu, Pai, no nosso coração, Senhor, a vida toda, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, nós da condição de família, da condição de pai, de filho, de marido, de mulher. Nos abençoa, Deus, Senhor, que nós venhamos, Deus, estar cada um no nosso lugar, sem atropelar, Deus, o limite nosso, Pai, mas que nós sempre venhamos reconhecer também que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e nós temos uma família exatamente porque o Senhor nos deu. Assim também, Deus, na qualidade de intercessor, apresento, Pai, diante de Ti, cada família representada, Pai, aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, o marido, a mulher, os filhos, Senhor, do maior ao menor, Senhor, do mais novo, Senhor, ao mais velho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, Deus, nós quebramos, nós repreendemos, Senhor, toda obra contrária, todo espírito maligno, todo espírito familiar, todo espírito territorial, todo aquele que muitas vezes vem atormentar, Deus, muitas vezes a família. Nós quebramos, Deus, nós cancelamos toda obra maldita no nome de Jesus Cristo. Todo espírito que vem muitas vezes levar a desavença dentro dos lares por quase nada, muitas vezes nós quebramos, nós cancelamos no nome de Jesus Cristo toda obra contrária, toda possessão, toda opressão, toda repressão, tudo aquilo que vem muitas vezes confrontar, tudo aquilo que vem muitas vezes tentar tirar o valor, Senhor, de cada membro da família. Nós cancelamos essa obra em nome de Jesus Cristo, porque Jesus já deu o valor de cada um, e nós sabemos que quem nós temos vale muito, porque o Senhor é que deu, o Senhor que colocou do nosso lado. Abençoa, Pai, os nossos lares, Deus. Abençoa, Senhor, se porventura alguém, Senhor, da nossa família ficou, Deus, na nossa casa, Pai. Abençoa, Deus, estende a tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Enquanto houver fôlego, enquanto houver, Deus, condição, nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo, Senhor, para que todos venham se converter, e para que, assim como o coração do Pai, Senhor, se converta aos filhos, os filhos aos pais, assim, enquanto o Senhor nos der condição, nós estaremos orando, estaremos abençoando, Deus, cada lar, Pai, no nome de Jesus, para o teu louvor e glória, porque família é projeto do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Se você acredita no poder da oração, você pode aplaudir a Jesus. Se você acredita que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Faça uma oração aí do seu lugar, faça uma oração aí onde você está, atrai a presença do Senhor. Ele está nessa noite, nesse lugar, nós cremos nisso. Então abra o seu coração, deixe Cristo entrar dentro de você, deixe Cristo nessa noite, em nome de Jesus, restaurar a energia, a força, a fé, o ânimo, que tantas coisas acontecem durante a nossa vida, durante o nosso dia, que vai pesando, e vai nos esmorecendo, e tirando as nossas forças, as nossas energias, e nós vamos nos distanciando. Essa noite foi falado sobre a mulher do fluxo de sangue. Ali quando a multidão oprimia Jesus, quando a multidão apertava Jesus ali, num certo momento ele parou e disse: quem me tocou? Veja a importância disso, irmãos. Jesus, no meio daquela multidão, ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos que estavam ali em volta do Senhor disse: mestre, tanta gente está te tocando, há uma multidão enorme aqui te oprimindo, te apertando. Ele disse: não, de mim saiu virtude. Se você acha que você está prostrado, está longe de Deus, e se você acha nessa noite que o Senhor está longe, que você está prostrado no meio de tantas lutas, tantas adversidades, creia que o Senhor está recebendo a sua oração, creia que o Senhor está de olho em você. Basta você crer e ter fé e estender a sua mão, que o Senhor vai também estender a sua mão, e você vai sentir a virtude do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar no seu coração nessa noite. Aleluias. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer o
corações. Vem com cura e todo o seu poder. Manifesta em nós, Senhor, tua presença. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. aleluia. Oh Senhor, toca as nossas vidas, Pai. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Oh Senhor, nessa noite, nós estamos no momento de adoração, Senhor. E o Senhor já nos mostrou, Deus, que algo tem para as nossas vidas. E já nos mostrou que, mais que servos, o Senhor quer um relacionamento de nós. Então nessa noite, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos direcione, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós começamos um relacionamento, nós não pensamos em nós, mas pensamos no próximo, naquele o qual nós temos nos relacionado. Então que você possa pensar hoje, nessa noite, que o relacionamento é entre você e Deus, e que você tem que fazer a sua parte para que o Senhor se agrade da sua vida. É assim como um relacionamento, quando você conhece uma pessoa ali, você faz de tudo para agradar essa pessoa, você faz de tudo para estar perto dessa pessoa. E nessa noite é esse relacionamento que nós queremos com o Senhor, Deus. Estar perto, conhecer, ó Deus, mais de Ti. Então nos ensine, Senhor, nessa noite. Oh Deus, através da Tua palavra, nos ensine a ser obediente, nos ensine a nos prostrar diante da Tua presença, e não pedir e pedir e pedir, Pai, mas adorar, mas estar perto, Deus.
mas estar disposto a levar a tua palavra para que o mundo possa ser reconhecido, Deus, para que o mundo possa conhecer a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí no seu lugar? Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus.